o ceticismo, mais especificamente o ceticismo do cientista. Ceticismo, uma doutrina que surgiu na história antiga, no período helenístico, quando Alexandre Magno abriu as fronteiras do Oriente com o Ocidente, e Alexandria, no Egito, se tornou o centro da cultura filosófica e científica e literária da época. Foi a partir daí que surgiu uma doutrina chamada cepticismo. O seu criador foi Pirro, da cidade da polis de Elis. Pirro de Elis. Para Pirro, todo objeto parece. Para Pirro, não existe nenhuma certeza sobre os objetos. Os objetos só possuem aparência, mas não demonstram nada de verdade. Para Pirro, é preciso então questionar, duvidar todo tipo de certeza pré-estabelecida e todo tipo de verdade absoluta. Depois, conforme passado a história da filosofia, chegou na Idade Moderna em Descartes, filósofo francês que duvida de tudo, até da própria existência, mas que chega na certeza que todo ser humano possui uma substância pensante, a res cogitae. Penso, logo existo, mas não existo só em pensamento. Foi a partir daí que, um pouco depois, o filósofo escocês chamado David Hume usou do método cepticismo para refutar Descartes sob esse ponto de vista, dizendo que Descartes acha que as ideias elas já nascem com o indivíduo, e como naquele conceito da escolástica medieval, as ideias surgiriam conforme esse ser humano iria encontrar iluminação, por vezes do ponto de vista teológico. E a partir de David Hume, no seu investigação sobre o conhecimento humano, diz que todo conhecimento provém das nossas sensações, e essas sensações nos deixam impressões sensíveis no cérebro, e a partir daí fazemos uma associação de causa e efeito das coisas, associamos todo tipo de ideia, como por exemplo, quando imaginamos um minotauro, associamos a ideia de um cavalo e a ideia de um homem, assim também de uma sereia, de um peixe, de uma mulher. E aí então David Hume diz que todo conhecimento se baseia na possibilidade. Aí então que a ciência contemporânea entra numa coisa chamada ceticismo do cientista. Karl Popper diz que toda teoria precisa ter um critério de refutabilidade. Tem que achar um ponto em que a teoria pode ser descartada. Se a teoria, por exemplo, como aconteceu no caso das vacinas contra a Covid, essa vacina no laboratório passou
por 3 fases, 3, 4, 5 fases. E aí então, se uma dessas fases der errado e as restantes derem certo, toda a experimentação é descartada. Então, por exemplo, Karl Popper dá um exemplo assim. Se eu vejo um pato branco, de repente eu ando, vejo outro pato branco. Na televisão eu vejo um pato branco. No jornal, na revista, um pato branco. Um colega fala comigo sobre um pato branco. Então, o que eu vou deduzir daí? Que todos os patos são brancos. Mas, se de repente eu encontrar um pato preto, aí então esse pato preto vai refutar, onde entra o critério da refutabilidade, da oposição à teoria formada, é onde que esse pato preto vai descartar a hipótese de que todos os patos são brancos. Então veja a lógica de Aristóteles. Todos os patos são brancos. Algum pato é preto, não é branco. Logo, algum pato não é branco. Peraí, errei, desculpe. Deixa eu ir de novo aqui. Errar é humano. Errar é humano oeste. Mas veja só. Todos os patos são brancos. Algum pato é preto. Logo, algum pato não é branco. Então descarta a hipótese universal segundo a lógica. Então é onde que o Karl Popper critica o método de indução, que vai dos dados particulares para os dados universais, do singular para o geral, a generalização das coisas. E o ceticismo é isso. O ceticismo é a dúvida de tudo, a dúvida de todos os valores, como pressupõe Nietzsche. E a partir daí, criamos novos valores e todo tipo de teoria ou hipótese pode ser provisório, pode ser duradoura, depende do seu paradigma. Como Thomas Kuhn bem relatou na análise material, tal qual no materialismo histórico e dialético de Karl Marx e Friedrich Engels. Obrigado.